Olá, amigos das TVs comunitárias de Belo Horizonte, de Conselheiro Lafayette, de Sete Lagoas, de Uberaba e Ipatinga. Nós estamos iniciando, conforme prometemos, a segunda parte do programa Além da Notícia, Gente que é Gente, já estou confundindo as coisas, com um convidado especial, o jornalista, advogado, acadêmico, ex-árbitro de futebol, ex-jogador de futebol, diplomado aqui na Europa, na França, na Bahia, em Congonhas, pela Assembleia Legislativa, pela maçonaria. O homem tem uma mara ali à minha disposição de diplomas em francês e diversas línguas. Bom, mas conforme prometi, eu queria saber, nós vamos prosseguir sobre a conversa aqui de alguns textos que já li nesse livro Congonhas Aleijadinho em prosa e verso. No final da primeira parte do nosso programa, você estava falando sobre a defesa do meio ambiente em Congonhas. E tem um texto aqui que você disse que Congonhas pode ser a próxima vítima. Queria que você falasse sobre isso. Pois é, senhor Didi, nessa segunda parte, nesse segundo capítulo do programa, Gente que é Gente, que me honra muito estar aqui presente, a gente já deixou para trás o advogado, o jornalista, o comentarista esportivo, o ex-jogador de futebol do América, do Nacional de Uberaba, do América de Belo Horizonte, e o árbitro de futebol durante 20 anos da CBF, da CBD e da Federação Mineira de Futebol. Então, nós falaríamos a respeito do que o senhor está pedindo com relação a Congonhas, meio ambiente. O seguinte, é que agora fala o cidadão congonhense, o filho de Congonhas, o acadêmico da Academia de Ciências, Letras e Artes de Congonhas. E filho do primeiro prefeito de Congonhas. O meu pai, Alberto Teixeira dos Santos Filho, que eu tenho por ele um carinho muito grande, né? Já nos deixou há 20 anos. A minha querida mãe Elisa Correia também já nos deixou há 10 anos. Mas o que eu gostaria de dizer antes também é o seguinte: o meu pai foi prefeito de Congonhas, o primeiro prefeito, ajudou a emancipar o município. Ele foi deputado estadual em 1948 e foi presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, diretor da Penitenciária Agrícola de Neves, solicitado que foi pelo presidente governador Juscelino Kubitschek de Oliveira. E foi também professor na Academia da Polícia Militar, professor de Direito Criminal e consultor jurídico da Secretaria de Segurança. O que eu queria dizer é apenas o seguinte, é que meu pai passou a vida inteira prestando seu serviço público, administrativo, e a minha mãe, de uma formação simples, primária, foi a responsável por tudo que aconteceu com nós, conosco, seus filhos, o Afonso Alberto, o Manuel Alberto, a Beatriz e eu, José Alberto. Ela nos deu uma formação para que nós pudéssemos alcançar todos os nossos objetivos maiores, caminhando sempre por estradas largas e transparentes, sem procurar caminhos nem atalhos e sem atropelar as pessoas. E assim eu cheguei a essa posição que eu estou hoje, que muito me envaidece, muito me orgulha, mas eu fico muito mais satisfeito pelo seguinte, porque a partir do momento em que eu passei a fazer parte de academias, da literatura brasileira e tudo mais, eu sempre tive o princípio de que a nossa missão maior aqui no mundo, no planeta Terra, é procurar aprimorar as pessoas, as entidades, fazer bem feito tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer para que possamos ter uma vida saudável. Então, com relação a Congonhas, eu tenho no livro um artigo que diz... A próxima vítima. Por que Congonhas é a próxima vítima? Pois é, mas eu tenho em Congonhas um artigo que diz o homem e a natureza. Sim. Então eu parto do seguinte princípio. O homem e a natureza devem caminhar de mãos dadas pela sobrevivência da humanidade. E Congonhas, a próxima vítima, é um artigo meu neste livro também importantíssimo, porque todos, até hoje, passado um ano, falam da tragédia de Mariana, de Bento Rodrigues. A tragédia de Mariana e Bento Rodrigues aconteceu
com uma comunidade de 600 pessoas. Essas 600 pessoas estavam à distância de 4 quilômetros da comunidade da Serra e das barragens assassinas. O rompimento destas barragens atingiu uma população de 600 pessoas. São 6 barragens de rejeito de minério. Né? É irresponsabilidade daqueles que estão aí querendo se enriquecer e não se importando do que vai acontecer com as pessoas que estão ao redor. Então, isso aconteceu em Mariana, em Bento Rodrigues. Essas barragens se romperam e complicaram, mataram 17 ou 18 pessoas, outras desaparecidas, e acabaram totalmente, arrasaram, devastaram esse distrito de Bento Rodrigues. Congonhas, meus queridos telespectadores, tem uma comunidade de 10 mil pessoas, dos bairros Califórnia, Cristo Rei, Residencial. Essas pessoas moram no pé da Serra da Casa de Pedra, onde estão 6 barragens de rejeito de minério. A distância de Mariana, onde se rompeu as barragens, das barragens até o público, os moradores, que moravam ali, 600 pessoas, a distância de 4 quilômetros. Em Congonhas, a distância de 400 metros. A comunidade de Congonhas, de 10 mil pessoas, de 5 bairros, está a 400 metros dessas barragens. Se romper uma dessas barragens, romper, pelo amor de Deus. A única resposta que eu tenho quando eu converso com pessoas da CSN, com pessoas encarregadas disso, autoridades, eu pergunto. A única resposta que eu sei e que eles podem me dar, eu pergunto: essas barragens podem romper? Eles nunca dizem que é isso, é não, podem. Agora, nós procuramos fazer tudo para que elas não se rompam, mas podem. Agora, eu não sei que hora, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada, se está todo mundo dormindo. Então, seria uma tragédia sem tamanho. E eu falo aí que eu não quero ver mais aquele filme. Se ocorrer isso, Deus nos livre e guarde, mas vai ser uma tragédia, depois não tem conserto. Pois é, mas essa tragédia de Mariana, ela vai precisar de 20 anos, 30 anos para que se recupere todo aquele solo, toda aquela região. E era previsível, era evitável. Né? Então, agora, isso aconteceu com 600 pessoas que puderam sair. Agora, Congonhas são 10 mil moradores de 5 bairros. A serra está aqui, eles moram no pé da serra. Essas barragens agora estão falando que não podem ser construídas mais a menos de 10 quilômetros das comunidades. Mas lá em Congonhas é preciso que haja uma decisão das autoridades de Congonhas, municipais, das autoridades estaduais, federais e internacionais. Porque a Siderúrgica Nacional desapropriou um colosso de gente para fazer usina de pelotização. Desapropriou, então que faça isso, desaproprie esses moradores ali, coloquem esses 10 mil moradores em um outro bairro, façam um bairro que não seja debaixo da serra, porque se houver a tragédia, vai ser de contaminar a natureza, mas não vai acontecer perdas de vidas humanas, porque a natureza pode até se recuperar com muito tempo pela frente, mas a vida humana não tem preço e não tem como se recuperar. Então, a minha luta lá em Congonhas é essa, para que se encontre uma solução para essas barragens assassinas que estão ali e que, se romperem, vão ocasionar a maior tragédia do mundo, maior do que todas as maiores que estão por aí. Este é José Alberto, ambientalista, defensor da humanidade, está fazendo um alerta, e isso está escrito aqui nessa coletânea de textos, ele fazendo um alerta de que Congonhas pode ser a próxima vítima. O que aconteceu em Mariana pode acontecer em Congonhas, fazendo uma destruição muito maior do que ocorreu. Então tem que haver uma prevenção, tem que tomar cuidado, tem que se evitar. Agora... Viu, senhor Didi, o que as companhias mineradoras que estão lá só pensam no chamado alteamento das barragens, que eles querem subir as paredes para que abrigue mais rejeito de minério. Aí cada vez aumenta mais o perigo. Porque se romper é uma tragédia, não vai ter tamanho. Então é preciso que alguma autoridade tome providência.
Eu tenho a minha palavra como presidente da Academia de Ciências, Letras e Artes de Congonhas, como cidadão congonhense, como ser humano, eu tenho a minha palavra, eu tenho poder de tentar persuadir as pessoas, mas eu não tenho poder de decisão para tomar decisões que sejam objetivas para resolver esse problema. Mas o povo tem, com a sua colaboração, do seu incentivo, o povo tem que participar, tem que se prevenir, pressionar as autoridades, porque a mineradora, no meu tempo de universitário, além das campanhas de defesa do petróleo nosso, né, que já não é tanto, a gente costumava sair das ruas para protestar contra a extração do minério, que deixava muito pouco lucro no Brasil, deixava os buracos, porque minério não dá 2 safras. Então, ele extraiu ali, fez uma cratera lá perto dos Aleijadinhos, dos profetas dos Aleijadinhos, aquilo não é recuperável. Foram entupidas 19 nascentes de água. Isso é o cúmulo do absurdo, isso é um crime de lesa humanidade, lesa pátria, com o nome que tenha. Este é o Zé Alberto, que agora, ao final deste bloco, já chegamos quase ao final do bloco, me aponta mais uma vez é Catherine Neiva, que só falta pegar um apito, como você fez durante tanto tempo, e me barrar, caçar palavras. Mas eu mostrar vou deixar para o senhor aqui, para encerrar esse bloco, o seguinte, é que eu sempre falo, lá em Congonhas tinha uma vila chamada Casa de Pedra, que era uma maravilha, com igrejas, colégios, tudo mais. Ela hoje é uma cratera, porque foi totalmente absorvida pela mineradora. Então eu tenho um verso que diz o seguinte: o poder vem de cima para baixo, o nosso grito vai de baixo para cima, que Congonhas não tenha a sina de Casa de Pedra, Nagasaki e Hiroshima. Bonito, bonito, embora triste, né? Mas, ao finalizar esse bloco, o Zé Alberto, eu queria ressaltar aqui a humildade, a formação que seus pais deram a vocês, porque eu conheço o comentarista Zé Alberto brigando com o irmão dele, Afonso Alberto, aqui, estou quase sempre presente os programas que agora são ao vivo, às segundas, terças e quintas-feiras, e às vezes eu fico assim indignado com a prepotência, às vezes, aparente de um Afonso Alberto ao comandar o programa. Isso é o cúmulo da arrogância. Né? Mesmo os comentaristas, às vezes o Zé Alberto aqui, que retruca, como se estivesse num jogo de truco, ainda não deixa por menos não, e manda a bola de volta. Não demonstra a humildade que esse pessoal tem, porque agora, para mim, fica cabalmente demonstrada. Por quê? Em 17 anos que eu convivo com eles aqui na TV comunitária, nunca o Afonso mencionou quem foi o pai dele, o político que foi o pai dele, nunca fiquei sabendo que o Zé Alberto era o jornalista que foi, o árbitro de futebol que foi, o jogador de futebol que foi, o literato que foi. Isso é humildade. Uma coisa é aparência para os telespectadores num programa que precisa ter audiência, que às vezes tem que chamar a atenção de alguma forma, de provocar debate e tal. Mas por trás do apresentador, ou por trás da imagem aquela menina vai chegar aqui, invadir o programa e me tomar o microfone, porque ela está que gesticula. Estou te vendo, diretora, estou te vendo aqui de solário, você me dando sinal. Eu estou terminando o primeiro bloco. Então, deixa só finalizar. Ela está cumprindo a missão dela, né? Que é certo. Mas agora mesmo eu vou chamar Lada. Tratado igual alguém, torcedor do campo de futebol, chegando no magistrado. Peraí, pelo amor de Deus, livra minha cara. Eu só estou querendo ressaltar a humildade deles, somente hoje, a partir da semana, desde a semana passada, fiquei sabendo
que o Zé Alberto era esse comendador, era esse acadêmico, quer dizer, esse homem que tem diploma de tudo. Tá bom, vamos fazer um rápido intervalo nesse segundo capítulo de Gente que é Gente, de pedir a paciência de vocês. Nós vamos voltar a conversar ainda com Zé Alberto neste programa. Até já. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$ 50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Retornamos com Gente que é Gente, conversando hoje mais uma vez com jornalista, advogado, literato, acadêmico, diplomado pela ONU, pela Assembleia Legislativa, presidente da Academia de Ciências e Letras de Congonhas, ex-árbitro de futebol, ex-jogador de futebol, Zé José Alberto Teixeira dos Santos, que é comentarista aqui do programa BH Esportes. Bom, o Zé Alberto me pediu, durante o intervalo, que queria 1 ou 2 minutos para ele falar sobre um poema dele, Ana Minha Deusa. E eu falei que não deixaria, não. Sabe por quê? Porque eu vou iniciar esse bloco exatamente querendo saber do Zé Alberto quem que é essa Ana Minha Deusa. Eu já sei, já vi ali isso publicado em francês, não só em português, hein? Um poema dele, um hino de amor, escrito há alguns anos passados para uma mulher muito especial, que, segundo ele, é a verdadeira inspiradora desta história real. Ele queria declamar algumas estrofes aqui, tá? Mas antes dele, quem declama sou eu. Olha aqui para os senhores verem o teor desse poema do nosso convidado. Ana, minha deusa, no dia dos namorados, é tão triste ficar sozinho. Deixa-me ver a teus olhos verdes e brilhantes, teu corpo lindo e insinuante. Ana, minha deusa, vamos caminhar juntos, caminhos diferentes. Deixa-me abrir a janela e sorrir ao ver o sol nascente. Ana, minha deusa, no dia dos namorados, deixa-me envolver-te em meus braços, sentir o bater de teu coração valente, o calor de teu corpo ardente, ser feliz eternamente. Esse é o poeta, é o romântico José Alberto. Ele queria declamar algumas estrofes. Esteja à vontade. Antes, eu queria saber quem é essa Ana, sua deusa. Ou quem foi essa Ana, sua deusa, se ela não existe, se ela é ficção? Não, é uma pessoa, família de Congonhas, uma pessoa muito respeitável. Foi minha namorada há 4 anos, depois nos separamos, ficamos 2 anos separados, depois nos namoramos 8 anos. E numa madrugada dessa triste, fria, em que nós estávamos brigados, né, igual os termos de namorado, então eu fiz essa poesia numa madrugada, tentando fazer com que ela voltasse a conviver comigo nesse período de namoro e tudo mais, né? Mas isso aconteceu, sim, e ficou tudo normal, mas depois, com o passar do tempo, cada um tomou o seu rumo, o seu caminho, e continua a amizade, mas o motivo da poesia foi exatamente fazer com que naquela época em que eu estava vivendo esses momentos, estava vivendo realmente um grande amor, porque eu amei muito essa pessoa, e eu acho que essa poesia que eu fiz, eu não sei se faço uma outra novamente, mas eu acho que isso é uma prova incontestável de que o amor existe, desde que os sentimentos sejam nobres e sinceros em nossos corações. E a Ana continua sendo uma paixão inesquecível, embora cada um tenha tomado seu rumo. Agora você fica à vontade
para escolher a estrofe ou as estrofes desse poema que você gostaria de declamar. Precisa do livro ou vai de cabeça? Não, você queria que eu depois do programa, né? Não, para esse programa, você quer... Não, eu que falei com você que eu ia falar umas 10 estrofes, mas você falou quase tudo, quase 10 estrofes aí, ué. Tem nada. Agora tem mais aí, né? Não, fala. Mas eu diria, por exemplo, o seguinte. Escolhe uma que você quiser. Um hino de amor, escrito alguns anos passados, para uma mulher muito especial, a verdadeira inspiradora dessa história real. Na tristeza das madrugadas frias e escuras, sozinho, abro a janela, penso em ti e quase posso ser um pouco feliz. O sol que nasce no horizonte, que aquece os homens e os animais, não tem calor bastante, é impotente para aquecer meu coração triste e ferido. Como consigo pensar em ti eternamente, quando sei que teu pensamento está longe de mim, distante e indiferente? Tu és o cintilar brilhante das estrelas fixas no céu. Eu sou a luzinha frágil de um vagalume errante que voa, voa sem saber onde parar. Aos teus 16 anos eu te quis com ilusão. Aos 26 tomei-te em meus braços e te beijei. Aos 27 vivemos grandes emoções. Hoje, Ana, te amo com o coração e a razão. Na minha busca constante, nunca encontrei flores, deparei-me sempre com espinhos. Nada importa, eu estarei sempre em teus caminhos. Nos momentos de ansiedade e medo, quando o pânico apossou-se de ti, eu afaguei os teus cabelos, acariciei o teu rosto, beijei a tua fronte e te protegi. Ana, minha deusa, amo-te mais que a mim mesmo. Sou teu amigo, teu namorado, teu amante e teu irmão. Te desejo, mas te respeito. Fiz de ti uma devoção. Amo-te com fé e esperança, te lembro sempre em oração. Peço a Deus que te proteja e te resguarde de uma ilusão. Ana, minha deusa, submeti-me aos teus caprichos em nome de nossa união, mas nunca deixei de ser um homem por levar-te em consideração. Ana, minha deusa, no dia dos namorados é tão triste ficar sozinho. Deixe-me ver teus olhos verdes e brilhantes, teu corpo lindo e insinuante. Ana, minha deusa, no dia dos namorados é tão triste ficar sozinho. Deixa-me envolver-te em teus braços, ouvir o bater de teu coração valente, sentir o calor do teu corpo ardente e ser feliz eternamente. Este é o nosso entrevistado de hoje, José Alberto Teixeira dos Santos, o romântico, o eternamente apaixonado, autor deste hino de amor, Ana, minha deusa. Que está publicada, né, professor? Publicado em francês. Está publicada Quem publicou e por quê? Não, está publicado em francês, uma publicação da Divina Academia da França, que eu sou acadêmico e sou embaixador da Divina Academia de França no Brasil. E para que eu fizesse parte dessa academia, foi preciso de que esta poesia fosse publicada em francês. E ela foi publicada, você ouviu, o livro em francês e em português. Foi um convite da presidente da Academia, Diva Pavese, de Paris, que convidou 50 escritores brasileiros. E eu tive a honra de ser coautor desse livro com esta poesia, com esse poema, que, para ser publicado em Paris, teve que chamar Declaração d'Amour por Ana Madesse. Declaração de amor para Ana, minha deusa. Ou eu aqui sugeria outro nome, se fosse na época, dor de cotovelo, um ex-namorado, ou um namorado brigado com o namorado, está sozinho no dia das namoradas, ele fazer esse lindo poema de amor. Fazer o quê, né? É a vida, meu filho, é a vida. Hoje tudo é diferente, as pessoas se enveredam por outros caminhos e a amizade permanece. Agora, os sentimentos que estavam aí, esses naturalmente vão cedendo lugar a outros deuses que apareceram. Exatamente, né? Não podemos ignorar, esquecer
simplesmente para rasgar aquela página da vida da gente. Viveu um grande amor, viveu, houve interrupção, paciência, fazer o quê? Pode ser destino, pode ser qualquer outro nome que tenha. Bom, mas vamos mudar agora um pouco de assunto. Já acabou o programa? Não, mas essa sim, para finalizar. Zé Alberto, eu gostaria de voltar ao futebol, mas como o tempo está esgotado, nós vamos para mais um outro programa, eu marcaria a data, ok? Só para finalizar, você como juiz de futebol, o que você acha? O comentarista Zé Alberto, hoje, o que acha? O juiz tem que tomar decisões, quase todas certas, algumas erradas, que são tomadas de imediato, sem olhar, sem ter replay à sua disposição. Você acha que o futebol deve continuar desse jeito, a erros ou acertos do juiz, com apito na boca, ou seria melhor que o juiz tivesse a oportunidade de ver um lance na televisão para tomar a decisão? E assim nós vamos finalizando. Senhor José, minha resposta vai ser imediata, eu só apenas queria fazer um pouco de justiça com relação ao Afonso Alberto. Sim. Nós discutimos 23 horas e meia por dia, mas ele tem um artigo nesse livro, Zé, o meu irmão, que fala perfeitamente quem é o Afonso Alberto, como ele me considera, e eu fiquei emocionado com esse artigo que ele escreveu de 4 linhas, muito me emocionou. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, eu sou totalmente contrário à informática, totalmente contrário a fazer com que o futebol se transforme numa situação em que vai ser impossível, porque o futebol são 45 minutos cada tempo, com os acréscimos, chega a 90 minutos normais, depois vai a 95 minutos. Agora, a decisão do árbitro, ela é imediata e ele não pode pensar, ele viu e decide, né? Agora, com as televisões, com as câmeras localizadas em todos os setores do campo, aí os comentaristas podem ficar olhando lá 10, 20 vezes para ver se foi ou não foi pênalti. O juiz tem uma fração de segundo para decidir isso. O impedimento é um acontecimento importante no futebol. O auxiliar, o assistente, ele tem também momentos para decidir se o juiz está 1 palmo na frente, 1 metro na frente ou 1 mão na frente ao receber a bola em situação de impedimento. A grande arma do futebol, por ser o maior esporte praticado no mundo inteiro, é a polêmica. Porque o futebol, a partir do momento que o futebol tiver tudo decidido dentro do estádio e cada lance for observado pelas televisões, pelas câmeras de televisões e para o árbitro dar a decisão, as partidas de futebol vão demorar, fora 1h30 que é normal, 90 minutos, vai passar de demorar 3, 4 horas. Porque o juiz apita qualquer coisa e tem que ver na televisão o que foi. Agora, eu sou favorável a única coisa, um chip na bola, para ver se ela entrou, se ela ultrapassou a linha, entrou ou não. Agora, penalidade máxima, qualquer tipo de ação que o juiz tem, decisões que ele toma, os assistentes, eu acho que tem que ser de acordo com o ser humano. Tem ali 22 jogadores, tem um trio de arbitragem e os erros são sujeitos. Agora, o que eu não admito e não pode acontecer é juízes mal intencionados, que modifiquem o resultado do jogo. Mas estes, a carreira deles não vai ser muito longa. Isso realmente, aí é porque o futebol é uma caixinha de surpresas. O erro do juiz leva à emoção de uma das torcidas, né? O acerto leva à emoção de outra. Senão o futebol também não teria graça. Você fez referência a um artigo aqui do seu irmão Afonso Alberto. Eu não tive tempo de conversar a respeito durante esse programa. Então vou fazer o seguinte, Zé Alberto. Antes de marcar uma outra gravação com você, eu vou dar oportunidade a Afonso Alberto de vir aqui para a gente conversar sobre esse e outros assuntos. Vai ser meu próximo convidado, viu, Afonso? E você não pode recusar o meu convite, porque senão eu corto seu microfone durante a gravação do seu programa, ok? Zé Alberto, foi um prazer muito grande tê-lo aqui por tanto tempo, mas outras oportunidades eu quero ter, porque você tem assuntos assim
interessantíssimo para a gente tratar com os nossos telespectadores. Muito obrigado. Eu agradeço também ao senhor, à TVC Belo Horizonte, a todos os telespectadores que nos ouvem. Vocês são a razão de ser de toda uma televisão. A TVC Belo Horizonte, Canal 6, ela tem uma audiência muito grande por causa disso. Porque ela é autêntica, fala o que tem que falar, sem rodeios. Então eu agradeço muito a sua oportunidade de ter vindo aqui e gostaria mesmo muito de voltar outras vezes para conversarmos sobre o assunto que o senhor achar melhor, principalmente sobre o assunto acadêmico, futebol. Okay. E estarei inteiramente à sua disposição e um grande abraço a todos os telespectadores. Será um prazer convidá-lo novamente, ok? Muito obrigado a vocês, caros telespectadores, por sua audiência e até a próxima.